Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, uma boa noite. Segunda-feira, 26 de setembro. Mais o programa Tapiri da Fé que está iniciando. Mas como de costume, você sabe, você que nos acompanha, nós só batemos a sua porta, entramos na sua casa quando nós fazemos a nossa oração inicial, pedindo sempre a proteção e a intercessão de nossa mãezinha Maria Santíssima. Portanto, eu peço que você, comigo, feche seus olhos e façamos a oração juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus amigos, agora sim, o programa Tapiri da Fé está iniciando. Última segunda-feira do mês de setembro. E quem está aqui conosco para bater um papo super que agradável, fazia tempo que eu queria convidá-lo e agora surgiu a oportunidade de falar um pouco sobre juventude, o seu trabalho na comunidade, como trabalhar com jovem. Ele tem uma experiência muito grande, é o nosso amigo, companheiro de fé e caminhada, Fernando Paiva. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos, você que nos acompanha, e toda a paróquia, todos os irmãos aí. Fernando, desde já a gente agradece a sua disponibilidade. Sabemos que sua vida é corrida, né, com sua família, com seu trabalho, mas encontrou um tempinho para bater um papo conosco aqui. Desde já a gente agradece de coração a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, né, de coração. Sempre bom estar aqui em comunidade, principalmente para partilhar um pouco, né, dessa experiência e da caminhada, né, que a gente está fazendo esse trabalho. Muito bom, muito bom. Fernando, a gente sempre começa o nosso bate-papo, o nosso podcast com a palavra de Deus, né? É a palavra que nos sustenta, que fortifica a nossa fé, a nossa vivência em comunidade e a nossa espiritualidade. Portanto, eu peço que você que está aí do outro lado, que ainda não fez a leitura da palavra de Deus, que não fez aquela sua meditação diária, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 12 ao 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo do 12 ao 16. Façamos a leitura juntos. Que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, à instrução. Não descuides do dom da graça que a ti foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do colégio de presbíteros. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque, assim fazendo, salvarás a ti e aos teus ouvintes. Palavra da nossa salvação. Meus amigos, minhas amigas, a leitura de hoje ela não foi por acaso. Eu escolhi de propósito porque o nosso amigo aqui, ele é um jovem que sempre trabalhou e tem uma experiência muito vasta com a juventude. Paulo faz a sua exortação: não tenhas medo, porque você é jovem. Deus sempre estará contigo, persevera na doutrina. Fernando, mas vamos para o nosso bate-papo, que tenho certeza que muita coisa que você falar aí, a nossa palavra vai sustentar aqui. Queria que você falasse para os nossos amigos que estão lá do outro lado, sentado naquela poltrona confortável, nos assistindo, a sua trajetória como cristão, como católico, a sua caminhada na comunidade de fé, que é a nossa igreja, e na nossa comunidade particular, que é a nossa paróquia Cristo Rei e a nossa comunidade Cristo Rei. Agora é com você. Bom, eu sou descendente de cearense, né?
eu nasci num vilarejo chamado Bom Futuro. Esse vilarejo ele foi fundado em 1940, e logo quando foi fundado, a minha avó com a minha mãe e as tias chegaram lá. Eu sou filho de 12 irmãos, né? Nós somos 12 irmãos em nossa família, eu sou o caçula, né? Sou o 12º filho. E aí nesse vilarejo é mais ou menos 700 pessoas, né? Entre 500 e 700 pessoas, que sempre teve esse número por lá. E lá existe uma comunidade só, uma igrejinha, Nossa Senhora das Graças. Então lá que, né, surgiu toda essa minha caminhada. Lá onde eu fui batizado, lá onde eu fiz a primeira comunhão, fiz minha crisma. E logo depois da minha crisma, eu sempre relato isso, que no dia da minha crisma, eu muito nervoso, era o menor da turma, né? Tinha 15 anos. E o bispo que ia celebrar na nossa comunidade a crisma, né? As outras jovens dos outros vilarejos vieram fazer o sacramento nessa, e eu tava atrás, e ele falou assim, o bispo pegou no meu ombro e falou assim: não temos nem o Santo Fernando ainda na igreja. Eu ri, né? Porque temos, né? Santo Antônio era Fernando, e temos outros também Fernando, né? Mas eu quis dizer, depois eu senti, anos depois eu senti que ele falando aquilo, que não era pra ser santo canonizado da igreja, mas sim para um jovem mudar a sua vida a partir da santidade, entendeu? Ele falou assim: não temos nenhum santo, né? E aquilo eu entendi perfeitamente, né? Anos depois. E logo depois da minha crisma, eu não tinha nenhuma ainda, nós sempre fomos católicos na nossa família, mas não tinha uma caminhada, né, permanente ali. Então, depois da minha crisma, a animadora da comunidade, ela foi embora. E o catequista de crisma, que foi meu padrinho, que era professor de biologia lá na escola, lá no nosso povoado, ele também passou no concurso, foi para a cidade, Santa Inês, que é o município, né, do nosso povoado. E então a comunidade ficou sem nenhuma animação. E a partir dali foi eu que fui animar. Então, com 15 anos de idade, eu fui ser coordenador de comunidade. Da comunidade lá do meu povoado, né? E aí eu coordenei, né, durante 3 anos essa comunidade, que foi o período que coincidiu quando terminasse o ensino médio e vim para cá, para Manaus. Então, durante esses 3 anos, a minha caminhada foi assim: eu era o animador, eu era o catequista da comunidade, mais um primo meu que era mais velho que eu, que tinha feito a crisma também, e nós dois dávamos catequese para adolescentes e crianças, e celebrávamos a celebração da palavra no domingo. Era essa caminhada lá, né? Então, quando foi em 2006, eu fui, um dos meus irmãos que mora aqui há muito tempo me chamou para vir para cá, para estudar e começar a trabalhar, né? E eu, com o coração partido, tive que deixar, né? Só que a gente sempre pensa assim, um dos lados egoístas nossos como seres humanos, é assim, que ninguém pode fazer o que a gente faz. A gente pensa isso erradamente, né? Mas Deus capacita qualquer um para fazer ainda melhor. Então a gente tem que fazer um trabalho, não pensando que a gente faz melhor para o outro não fazer, né? Mas a gente tem que fazer o trabalho, né, pensando e consistindo de ser que haverão pessoas que, né, virão e farão melhores, porque a gente também ajudou a ter esse processo de caminhada. E aí, assim como surgiu, depois uma professora tomou de conta lá da animação, e eu até hoje é uma professora também que leciona lá no nosso povoado, é animadora, catequista, e a comunidade até hoje, né, nesses 80, quase 90 anos, está aí, lá em pé. Bonitas palavras. Agora, você esqueceu de falar que você é catequista. Ah, sim. Então, a missão da minha catequese começou lá, né? Sim, sim. E aí eu cheguei em Manaus em 2007 e
eu fui trabalhar com meu irmão. E aí eu falei assim, eu vou tirar um ano sabático. Então durante esse ano eu não procurei assim, nenhum trabalho, né? Logo porque eu estava chegando, né? Tentei conhecer lá ainda a cidade e tal. E eu fiquei um ano sem, né, sem participar de nada, né? E aí quando, em 2008 eu vim morar aqui no São José, alugado. E eu passei aqui em frente no Cristo Rei. Tinha acabado de inaugurar o Templo Novo, né? Fui levar meu sobrinho aqui no Penaflor e passei. Aí parei na igreja, entrei, fiz a genuflexão e olhei e falei assim, é aqui que eu vou servir. Aí na segunda-feira, depois, na outra semana, eu passei de novo, aí vi os coroinhas lá fazendo instrução. Eu falei assim, é realmente aqui que eu vou trabalhar. Legal. E aí eu vim no sábado, depois, na segunda eu vim no sábado. Me apresentei para o pessoal da catequese, falei que estava coordenando e tal, falei que tinha experiência, já vinha numa caminhada, era jovem, né? 18 anos, mas estava ali já numa caminhada. E a catequese me acolheu, né? Da comunidade até hoje, são 14 anos, desde a época que eu cheguei e nunca parei de trabalhar na catequese. E fazendo esse trabalho, trabalhei com as crianças logo no início, depois com jovens, depois com adultos, aí voltei para jovens e hoje há 7 anos estou na missão aí ajudando a Márcia e o seu Lídio na catequese de adultos. Muito bom, muito bom. Um relato de experiência, de testemunho maravilhoso. Mas agora eu quero entrar numa situaçãozinha, num ponto muito importante, que é o seu trabalho. A gente sabe que você sempre gostou de trabalhar com a juventude, com jovens. E um passarinho me falou, esses passarinhos são muito fofoqueiros, mas eles, é bom, entendeu? É bom pra gente. Que você foi um dos precursores do MEG, né? O Movimento Eucarístico Jovem aqui na nossa arquidiocese, vamos dizer assim, e aqui na nossa comunidade. Fala um pouco dessa tua experiência, como foi esse trabalho inicial com o MEG aqui na nossa arquidiocese, um pouco da história, né? Eu sempre digo que resgatar a memória de coisas boas sempre faz bem ao outro. É verdade. Então, o trabalho do MEG até é engraçado. Às vezes eu fico refletindo, quando eu via nas comunidades aí as senhorinhas do apostolado, né? E aí a gente falava assim, hoje é um linguajar pejorativo de as beatas, né? Porque são sempre verdade, senhoras no apostolado, né? E aí jamais passaria pela minha cabeça que eu seria um beato. Já que se as senhoras são beatas, né? E seria do apostolado. E então assim, no ano de 2012 eu estava sentado ali naquela coluna da torneira ali da igreja ali, próximo. E eu e a Vanessa, uma crismanda que eu estava ajudando a fazer um segmento de caminhada com ela, e a Dona Angélica, do apostolado, Dona Angélica Mendes, né? Até hoje, graças a Deus, ela está conosco. Ela, Fernando, eu posso falar contigo? E ela trouxe com ela um livrinho branco, com o nome Movimento Eucarístico Jovem, MEG. Ela disse, eu recebi isso aqui, eu queria, um grupo, só que eu não sei muita coisa, eu queria que tu desse uma olhada e já que tu gosta de trabalhar com jovens, poderia ajudar a formar esse grupo, né? Eu disse, tá bom, eu vou ler, Dona Angélica. E eu li, né? Depois, não só li, mas depois eu fui atrás, né? Na internet, ver o que era, e vi que o MEG era grandioso no mundo todo, sabe, assim, a gente tinha nada de informação aqui no norte em relação ao MEG, mas no Brasil, no Nordeste, já era em peso, já na época, em 2012, já chegava a quase, né, os 5 milhões de jovens. Então assim, e aí eu
olhei muito na internet e falei assim, não, acho que dá para ser. Conversei com o padre Gregório, falei da ideia da dona Angélica, e ele falou, vamos fazer. E aí eu fui convidando os jovens, fui falando, olha, a gente vai estar fazendo um movimento aqui na paróquia novo, e assim. E aí nós fizemos primeiro o convite, né? Convidei. E aí nós fizemos um encontro lá embaixo, no salão de baixo, com o padre e essa juventude. E depois desse primeiro passo, né? A gente começou a fazer encontrinhos pequenos, já que, porque foi um convite para todos e depois alguns, né, acolheram. Então aí eu comecei já a fazer a caminhada com eles, né? E para não ficar só no que eu tinha, na pouca informação, né? E aí eu tive que buscar pessoas que conheciam, né? E aqui na diocese tinha um rapaz que trabalhava com formação no apostolado, que hoje ele é religioso, né? Ele é o irmão Caio, ele está em Minas, agora no Instituto do Coração de Jesus, nos Coraçõesistas. E ele que era a referência, né? De dar informação. Então ele me passava muita coisa. Depois ele me apresentou o padre Leomar, que era o padre recém-nomeado pelo diretor-geral dos Jesuítas, a diretor nacional do apostolado e do movimento eucarístico jovem. Interessante. E aí eu entrei em contato com ele, e ele ficou muito feliz, porque ele falou que nunca teve informação do norte sobre ter algum grupo surgindo, né? Ele já tinha acabado de ser nomeado, mas o padre Rock Schneider, que era o antigo diretor, passou um panorama, mas não passou, dizendo que era inexistente MEG aqui no norte, né? Especial no Amazonas, né? E ele ficou muito feliz, me convidou logo para alguns eventos nacionais, né? Eu fui pro Encontro Nacional de Movimentos, né, em Belém, depois fui para uma peregrinação no Espírito Santo, depois fomos para uma missão em Tocantins, né, depois fomos para um encontro em Belo Horizonte, e assim, para mim justamente conhecer. Para mim sair da realidade, né, daqui e conhecer o geral, né. Então foi muito bom, né. Aí o grupo já formado, e aí formou no Cristo Rei, agora vamos procurar formar na diocese. Então a gente teve alguns êxitos e alguns fracassos em relação à construção do MEG na diocese. Algumas paróquias falaram que iria fazer, né, mas depois não teve como sustentar, né, o próprio grupo, né? Algumas paróquias como Santa Terezinha, Nossa Senhora da Glória, que foram grupos que foram ativados, Santa Luzia, e depois de 2 anos desativaram o grupo por falta de jovens, né? Aliás, falta de liderança, de apoio, né? Então, mas graças a Deus, né, a coisa fluiu, né? O movimento até hoje está surgindo na diocese. Depois eu falei assim, não, agora vamos pro interior. Aqui no Amazonas já tem 5 grupos, aqui em Manaus, na diocese já tem 5 grupos, agora vamos atingir o interior, porque o interior faz parte do Amazonas, né? E aí fui para Capiranga, né? Fui para Itapiranga, Itacoatiara, e fundamos grupos lá, e graças a Deus hoje tem MEG aí. Legal, cara. Eu falei que é uma história, uma memória. Fernando, você falou que alguns grupos, né, alguns movimentos, vamos dizer assim, eles não se sustentaram justamente devido aos jovens, né? Você tem essa experiência com a juventude, nessa mesma guinada aí, né? Já com 15 anos você já começou a trabalhar e com o MEG, né? Acredito que tenha sido uma experiência fantástica, né? Com os desafios. É justamente nesse ponto de desafios. Que dificuldades, eu não gosto nem de usar o termo dificuldade, eu gosto de usar o termo desafios. Que desafios você aponta hoje para que o jovem, né, se ingresse numa comunidade, ou num grupo, ou num movimento? Ou seja, que desafios você vê
que dificulta um jovem a participar da comunidade de fé? Então, é interessante refletir sobre isso, porque a família, né, a gente fala em todo momento que a família é a base, né? E realmente, você pega exemplos assim, uma criança entra na catequese, né? Tipo, para nós aqui é 9 anos, mas tem paróquias que pega até 7 anos, né? Que aí o diretório ele faz essa variação de idade. Aí ele entra com 7 anos, aí passa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Que é o período de 15, 16 que recebe o crisma, né? E aí o jovem ele tem essa caminhada dentro da comunidade, né? E aí quando ele chega aos 15 anos, ele tem o mundo. Ele tem agora um mundo que vai oferecer coisas que fazem parte da idade dele, né? Projetos menor aprendiz, ele está entrando ali no ensino médio, ele está saindo também do ensino médio e fazendo o primeiro processo de trabalho, boa faculdade. Então, todas as coisas, né, que são naturais da sociedade, porque são processos que a gente vai ter que passar, eles são empecilhos para o jovem hoje. Porque o jovem, ele vê que ele olha para a comunidade e vê que a igreja ela não faz parte mais desse caminhar dele a partir dali. Então acontece muito. Hoje em dia muitas pessoas, depois que já de idade, né, chega aos 40 anos, volta para a comunidade e ele chega a falar assim: eu fui nessa comunidade aí, eu fui coroinha, eu participava e tal. Porque aí é uma grande lacuna que existe quando ele sai aos 15 anos, porque ele foi trabalhar, né, porque ele entrou na faculdade e ele não conseguiu conciliar a comunidade, o trabalho comunitário com a sua vida social. Aí eu falei logo que o que a família tem a ver, né? E aí é onde entra a família. Tipo, muitas dessas crianças são pais que não participam da comunidade. Então eles acham aceitável e eles acham coerente o jovem sair da comunidade porque está fazendo faculdade. Para eles isso vai ser normal. E às vezes, infelizmente, até para quem tem pais que participam de pastorais, às vezes o pai não tem essa informação, não tem como apoiar esse jovem. Ele acha natural o jovem trabalhar e fazer faculdade e deixar a comunidade. Tipo, nem mesmo ir para missa. Para ele é normal. E às vezes a gente depara com alguns pais e fala assim: oi, tudo bem? Cadê o fulano? Ele está trabalhando. Agora ele está fazendo faculdade. Não tem nem como vir para a igreja. Entendeu? Então são coisas que se torna, infelizmente, empecilho. Por falta dessa formação familiar, de não apoiar esse jovem a ele permanecer na comunidade. Por isso que acaba... Entendi. Agora eu vou tocar num ponto que, perdoe-me, mas você como um catequista, você trabalhou já com catequista, com criança, com adolescente, com jovem, está com adultos agora. Quando você fala que o pai desconhece essa realidade, né? Eu tenho contato com a maioria dos jovens do MEG aqui da nossa comunidade. E eu acho fantástico que pelo menos 70% deles já fazem a universidade. Sim. Já fazem a universidade. E os que não fazem, já fazem algum curso técnico. Onde eu quero chegar com essa minha pergunta? Não foi por isso que eles deixaram de vivenciar a sua comunidade, né? Inclusive, recentemente teve o acampamento, eu fui lá, achei fantástico, muitos jovens mesmo. O meu ponto não está faltando. Por que eu falo isso? Porque o MEG ele tem uma espiritualidade diferenciada, totalmente diferenciada, né? E talvez não seja não está faltando, né, nesse processo, especialmente dessa juventude ou adolescente,
do Crisma, ou vamos pegar um pouco mais atrás, do adolescente que está fazendo a primeira Eucaristia, no seu segundo ano, vamos dizer assim, a espiritualidade, se trabalhar mais a espiritualidade, porque se a gente vê que o jovem do MEG, eles não se perdem, por mais que eles trabalhem, né, e tenham a faculdade. Sim. Eu entendo, e uma das coisas como eu falei dessa caminhada do jovem, aí é que entra a parte, entra a criança e sai um jovem, Sim, né? sim. E aí o que acontece? Dentro desse percurso, aí cabe aonde ele está inserido trabalhar isso, né? Que às vezes falta, né? Muitos grupos, né, ou movimentos que trabalham com jovens, por não saber trabalhar com jovem, ele, quando chega a essa determinada idade, aí ele falhou, né? O jovem, infelizmente, sai, porque para ele aquilo não é mais atrativo, né? O Wilson, só dar como exemplo, o Wilson, ele é do MEG ainda, né? E ele foi uma das pessoas que eu pesquei. Hoje, a maioria dos jovens que hoje estão na liderança do MEG são jovens que eu pesquei, né? Convidei mesmo para ficar e conversei, né? A Jaque, o Wilson, o Andrew, o Léo, que hoje é o articulador estadual. Então, o Wilson era do MEG. Aí o Wilson, não sei como foi a catequese dele, né? Como foi que ele foi acompanhado. E aí o Wilson crismou. E ele entrou no MEG logo crismado, né? Ali, lá já no ponto de crismar. Ele crismou e ele foi fazer faculdade, né? O EA, puxado e tal, parte de exatas, né? E ele saiu do MEG. Aí eu lembro que o Wilson passava da faculdade lá pelo outro lado. A gente estava ali, já saindo ali da adoração, e às vezes a gente estava conversando ali no portão, e ele passava, tipo, com vergonha da gente não falar com ele, né? E aí eu até, tipo assim, eu via que ele estava andando de cabeça baixa, aí eu gritava assim, Wilson, vem cá, se alguém tu sabe, chamava ele. Aí aquilo se repetia todo sábado, né? Aí ele falava assim, pô, mano, é porque tá pesado, isso aqui, eu tô fazendo isso aqui. Aí eu falei assim, pô, mas é Deus, pô. Entendeu? Eu falei assim, você não pode deixar Deus assim. E aí ele voltou. E hoje ele dá esse testemunho, que ele disse que, de tanto eu falar isso pra ele, possa ser o que você esteja fazendo, se você tá trabalhando, se você tá puxado ou não, se você tá estudando tudo isso, mas cadê cadê o seu lado que você tem que demonstrar sua gratidão a Deus pela sua vida, né? Pelos seus estudos? Cadê o seu momento orante, né? de comunidade, de participar? Né? A gente tem 24 horas por dia, a gente consegue conciliar, né? Porque se a gente conhece pessoas que conciliaram, por que você não consegue? Né? Então, é basicamente isso, né? O percurso às vezes falha, né? Até a gente crismar o jovem, aquele percurso talvez tenha sido falha em algum momento, por não ter espiritualidade, por não ter um acompanhamento, né? Por estrutura familiar, e aquilo vai acarretar que o jovem ele vai fugir de qualquer forma uma hora. E pode, assim, eu já vi situações que é o contrário, né? Por exemplo, os pais põem a criança, o filho ou a filha na catequese, né? E aí eles se apaixonam pela catequese, se apaixonam por Jesus, e aí parece que ele converte a família. Né? Tem esse ponto, né? Tem esses grandes testemunhos, né? Que as crianças elas vêm, depois elas, de tão inseridas que elas não, elas automaticamente elas levam os pais, né? Por ter motivos de reuniões com os pais, ter motivo de ele estar participando de algum movimento que exige ritos, algumas coisas, né? Assim como os coroinhas existe, né? Quando vai ser admitido, né? Os ritos de admissão e de entrega das vestes, no movimento, logo no início,
Você tem o rito da entrega da cruz, da entrega do manual, da própria fita. Então esses momentos que é chamativo para a família vir presenciar. Então é nesses momentos que a família vem e se depara com algo assim, que, poxa, por que eu não estou acompanhando meu filho, né? Seria até bom eu vir, né? Então é a partir daí que começa a conversão também dos pais. Sim. E isso é interessante. A gente tem vários testemunhos, né? Aqui a gente... o nosso amigo Max com a Milena, sim, é um dos exemplos, né? Ela não participava, o Max, devido a trabalhos e estudos, e depois de tanto elas acompanhar tanto a Gabi, né, eles se depararam com a comunidade e viram que ainda faltava algo para ser preenchido na vida deles. Exatamente. É isso. Fernando, por que você que é essencial para o nosso bate-papo aqui? Porque você vivencia ou experienciou os dois momentos, né? Os dois lados, os dois momentos de espiritualidade. O mestre, ele tem uma espiritualidade bem diferenciada de todo o processo de catequese, né? E eu acredito que os desafios também são diferenciados, né? O que você aponta como desafio de um e desafio de outro? Então, MEG e catequese. Então, a catequese o grande desafio hoje nosso como catequistas, né, é a gente realmente mostrar para aquela criança a ela se apaixonar perdidamente por Jesus. Falta isso, né? Às vezes, como a gente já falou aqui, às vezes a criança passa 8 anos na comunidade, entra uma criança, sai um jovem, e ela não consegue se apaixonar por esse Jesus. Ou seja, em nenhum momento eu, como, né, educador da fé, consegui mostrar a pessoa de Jesus verdadeiramente para ela, né? Às vezes eu li uma leitura sobre ele, às vezes eu fiz uma dinâmica sobre ele, às vezes eu cantei uma música sobre ele, mas essa criança, esse jovem, ele não conheceu isso. Mesmo eu fazendo essas didáticas. E aí o maior desafio hoje, nosso como catequista, como catequese, é isso, fazer com que essa criança, esse jovem, ele, né, conheça Jesus perfeitamente e se apaixone. Que aí ele se apaixonando, e aí vai ter várias vertentes, né? Ele vai ser um agente comunitário, ele vai ser ali uma pessoa frequente na comunidade, e ali pode surgir uma vocação. Essa é a grande dificuldade. Então, por isso que nós, como catequistas, a gente tem que fazer um discernimento, sempre, né, rotineiro, tipo, como é que eu estou trabalhando, como é que eu estou mostrando Jesus para essas crianças, como é que eu estou sendo testemunho, né, testemunho de vida, né, um testemunho de fé para esses jovens. São Francisco tem aquela frase, né, bem conhecida, que tipo, quando você não puder falar, né, dê o testemunho. Ele que vai ser o exemplo, né? Ele que vai arrastar, e você vai poder dizer quem é a pessoa de Jesus a partir da sua vida, a partir do seu testemunho, né? Então, falta isso enquanto catequese, né? Enquanto MEG, acredito que hoje nós, nossa dificuldade como MEG hoje não estruturar, já temos uma estrutura, mas definir com mais exatidão os caminhos que tem que ser do MEG, né? Hoje a gente, como MEG, a gente está tão exaltado, tão feliz por ter MEGs aqui. Léo já está trabalhando ali com Parintins, que vai surgir, né? Vamos ter um novo MEG aqui no Amazonas. E aí a gente está tão feliz com números de MEGs que nasceram, que a gente esquece da essência do MEG. A
dinâmica orante, é uma dinâmica ali de Santo Inácio de Loyola. Uma dinâmica muito linda. A partir da palavra de Deus, a partir dos exercícios espirituais, né? É um jovem orante. Então, assim, a gente começou a fazer, eu visito os grupos, a gente vê que alguns grupos, né, não conseguem mais priorizar, né, essa parte da dinâmica orante ali, dos caminhos de Santo Inácio da espiritualidade. Esse caminho que leva a se apaixonar por Jesus. A leitura orante de Santo Inácio é fantástica. Só para abrir um parênteses, eu pergunto do MEG porque eu sou fissurado pelo MEG, né, pelos jovens do MEG, pela simples forma deles quebrarem, romperem o que você falou, né, como um desafio, né? São jovens universitários, são jovens que já trabalham, né, que têm uma vida social com outros jovens, mas que têm a sua espiritualidade. E eu fiquei muito feliz, logo após esse momento de recesso da nosso presencial na nossa igreja, no retorno, sempre vinha 1, 2, né? E hoje, né, sempre, todas as reuniões, sempre está lá. Eu fiquei muito feliz, sempre quando eu venho gravar aqui aos sábados e vejo, eu fico muito feliz mesmo. Mas vamos falar agora de um outro propósito seu com a juventude aqui da nossa comunidade. Lançai as redes. Foi um primeiro encontro que eu gostei muito, participei, me surpreendi, né? Porque feito num domingo pela manhã, a gente sabe que os nossos jovens, né, eles são meio que desmotivados para ir nessas programações aos domingos pela manhã ainda mais, mas eu fiquei surpreso com o número de jovens que deu. Mas eu quero que você fale. Então sai e, se tiver um segundo, já quero que você compartilhe com a gente. Então, aqui a animação vocacional da nossa paróquia, né, pediu uma ajuda, né, para mim apoiar em alguns projetos de caminhada. Então, eu pensei assim, por que não a gente fazer um evento anual que fosse, né, atrativo para todos os jovens da nossa paróquia, independente de movimento ou não, independente se estivesse participando ou não de alguma pastoral, e dentro desse encontro pudesse falar de todos os carismas, né, mas um encontro que seria, né, um retiro, né, de 3 dias, com oração, espiritualidade, com pregação, né, com animação, né. E aí dentro da ideia, como nós foi muito em cima e recente, a gente optou por fazer aqui na nossa própria comunidade, né? E teve êxito, né? Porque a juventude veio, mas a gente, o propósito é esse, é o propósito de que a gente possa fazer nos próximos anos em um local e ter inscrições, né? Para que toda a nossa juventude da nossa paróquia, todos sem exceção, né, catequizandos, né, crismandos, né, MEG, oratório, coroinhas, todos, né, possam participar, vivenciar, né. E aí o nome, né, lançai as redes, né? Então é que cada um com suas redes possam lançar e alcançar jovens para nossa paróquia, né, para as nossas comunidades, né, para as nossas 5 comunidades. Esse é o propósito, né? Cada um dos movimentos, a partir dos seus carismas, né, possam lançar as redes e trazer, né, jovens pescados para as comunidades, né? Então, a gente vai trabalhar, tivemos o primeiro, agora a gente já está num processo já de implantação de um movimento novo na nossa paróquia, né, a partir do Lançar as Redes, mas o Lançar as Redes ele vai permanecer como projeto, né, para os próximos anos, e a gente quer fazer uma dimensão, uma proporção maior, para que possam ser atingidos mais. Se teve o primeiro, é bispo o segundo. Fernando, nosso bate-papo está super agradável, mas o nosso horário da noite
é sempre rápido demais. Eu queria que você deixasse os nossos amigos que estão lá do outro lado nos assistindo, talvez um pai, uma mãe, um tio, uma avó, né, que ouviu você falar de forma tão brilhante sobre a juventude, sobre o jovem, deixasse uma mensagem, né, uma mensagem para essa pessoa que está lá do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. É com você. Santo Inácio de Loyola, ele tem uma das várias frases, né, que ele tem famosas, muitas frases famosas, né? Tem uma que é muito interessante, que ele fala assim: vê Deus em todas as coisas, né? Em todas as coisas vê Deus. Então, isso é maravilhoso, né? Perceber que o Santo Inácio pôde ter essa experiência de que Deus, né, está presente em tudo, né, está presente em todas as coisas que nós possamos, né, que nós podemos contemplar. E aí, quando a gente, enquanto, né, cuidador, né, como pai, como avô, né, como avó, tio, né, catequistas, né, acompanhantes, introdutores da fé, quando a gente percebe, né, que a gente, né, precisa, né, ver esse Deus, né, em todas as coisas, deixar com que, né, os nossos jovens, as nossas crianças, né, possam também ter essa percepção que o santo teve, né, de que a comunidade de fé, né, vai ajudar a ele a discernir isso, né, a ver Deus. É tão bom que quando você tem uma caminhada, né, você tem um entendimento, né, da palavra, das coisas de Deus, e você vê, né, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, e Deus está em todas as coisas para te, né, apoiar, para te ajudar. Você pode ir para uma faculdade tranquilamente, né? Você pode conviver com as pessoas aí no mundo tranquilamente, porque você tem Deus, né? Você sabe, né? Você é apaixonado por Deus, e nada vai te atingir, vai te abalar, né? Você pode ver críticas de um lado, críticas do outro, você pode ver, né, coisas construídas, né, contra a nossa fé ali e aqui, mas nada disso vai te abalar, porque você teve uma base, né, teve uma construção. E a partir dessa construção é importante a gente falar sobre a família, né? É importante a igreja doméstica. A igreja doméstica é muito importante, né? Porque é a partir da igreja doméstica que nascem as vocações. A gente sempre erra dizendo que as vocações, né, nascem a partir dali da caminhada, né? Com certeza nasce, mas teve o seu princípio, né, na família, né? Teve seu princípio, né, dentro do lar. Então, se os pais ali não rezam na mesa, não rezam ao dormir, não reza com as crianças, não reza um texto, não faz uma novena, não vai na missa junto, então é muito difícil, né, acontecer que haja ali uma paixão, né, e surja ali uma vocação. Então a gente, enquanto família, a gente tem que cuidar, né, para que essa igreja ela seja fortalecida, que quando a gente botar as nossas crianças, os nossos jovens no mundo, né, eles não vão ser deparados, né, eles não vão ser parados no caminho por nenhuma circunstância, por nenhum motivo. Muito bom. Depois desta mensagem final brilhante, eu só quero relembrar uma fala do Fernando. Vamos nos apaixonar por Jesus. O mundo está precisando de pessoas que se apaixonem, e depois da paixão vem o amor por Jesus. Sabe as palavras? Fernando, a gente agradece de coração mais uma vez a sua disponibilidade em estar aqui conosco, e que Deus abençoe essa sua caminhada,
sua família, né, seus filhos, sua esposa e sua missão, que não é fácil. Eu que agradeço, né? Fiquei muito feliz desse convite, né? E nós estamos, né, na caminhada, né? Como Paulo mesmo falou, né? Hoje na leitura, a gente tem que caminhar, persistir, porque é a partir daí que a gente vê resultados, né? A gente não pode, né, estar ali sentado no confortável, morno, né? A gente tem que ser ativos, né? A gente tem que caminhar e poder fazer algo, né, para os outros, né? E para nossa salvação também. Com certeza, com certeza. Meus amigos, com as palavras do Fernando que a gente deixa para você, paz e bem e uma excelente semana. Boa noite para você e sua família. Que Deus sempre possa abençoar você com muita saúde, muita sabedoria e prosperidade. Que nossa Mãezinha Santíssima também sempre interceda por você e a sua família. Paz e bem, excelente noite e excelente semana.